Hoje a gente vai fazer esse delicioso pãozinho de cenoura sem erro, super macio para você comer com um cafezinho no final da tarde ou fazer pão de hambúrguer, o que você quiser, com a manteiguinha derretida, saiu quentinho do forno. E antes de começar, pega logo as suas apostilas, é um combo de 6 apostilas com várias receitas aqui do canal e mais um monte de assunto para você dominar aí o mundo da confeitaria, fotografia, design, precificação de bolos, enfim, você vai ver muita coisa nessas apostilas digitais. É só você adquirir as suas, baixar aí na sua casa, imprimir se você quiser e usar da maneira que você quiser, com várias receitas aqui do canal, de doces, tem até massa de pizza, tem algumas partes de panificação. Então pega logo a sua apostila, aliás, as 6 apostilas, né? E vamos começar. Então, para começar o nosso pãozinho, eu vou colocar 150 ml de leite aqui no medidor, né? Pode ser de ml ou sua xícara, 150 ml de leite integral. E eu vou colocar aqui uma cenoura média para grande, mas para quem quer saber as gramas, né? Os gramas, na verdade, né? Eu coloquei 160 gramas de cenoura picada e mais 3 colheres de açúcar. Vamos bater isso até virar um purezinho aí, um líquido de cenoura, um suco de cenoura. Bateu tudo, ficou bem batidinho, a gente vai transferir agora para um bowl. Você pode fazer isso na mão, sovando na mão, ou na sua batedeira com o batedor de pão. Aí eu vou colocar aqui agora um sachê de fermento biológico seco que tem 10 gramas. Não precisa esperar nem nada, é só misturar rapidinho. Misturou nessa misturinha com a sua cenourinha. Aí a gente vai acrescentar um ovo e em seguida a farinha de trigo. Aqui, gente, eu tenho 460 gramas de farinha de trigo. Mas a gente vai colocar primeiro 300, assim, pode colocar metade da farinha. E um pouquinho de sal, você coloca uma colher de chá de sal mais ou menos, mexe aí com a farinha. E a gente vai bater isso com a chia, tá? Aqui, se você não quiser colocar chia, não precisa. Você pode colocar uma colher de aveia, ou não colocar nada, ou colocar castanhas, o que você quiser, gente. Fica maravilhoso. Que eu tô colocando chia para o pãozinho ficar assim, né? Com uma carinha mais saudável. E aí eu vou bater isso. Aí você dá uma batidinha por uns 2 minutos. Se você estiver sovando na mão, coloca já a farinha toda, porque senão vai ficar muito mole para você, tá? E agora, aqui no restante, depois que eu sovei esses 2 minutinhos, eu coloco o restante da farinha. O total deu 460 gramas de farinha de trigo. E aí eu coloquei mais um pouquinho de chia, mas você coloca quando você quiser, tipo 1 colher de sopa, 2 colheres de sopa, você é quem sabe. Agora aqui também, junto com o restante da farinha, eu coloquei 2 colheres de manteiga sem sal. Eu usei, mas pode ser com sal derretida. Se você não tiver manteiga, pode fazer com margarina ou óleo de girassol ou canola de preferência. E aí a gente vai bater isso aqui até, né, dar um pontinho, e ele é grudentinho mesmo, tá? É uma massa grudenta. Então, eu sovei aqui na batedeira uns 5 minutos. Se você estiver fazendo na mão, faz uns 10 minutinhos, tá? E é chato porque você não pode adicionar farinha e ela vai ficar grudando. O que você tem que fazer se for na mão? Você tem que ficar raspando sua mão com uma espátula, não pode adicionar farinha de trigo, tá? E aí, a gente tira agora, vamos transferir para um bowl, untar esse bowl com um pouquinho de óleo, transferir. E a gente vai deixar essa massa crescer por 1h30 a 2 horas. Se o seu lugar estiver bem quentinho, 1h30. Se for um lugar mais frio, deixa 2 horas. Se for muito frio, deixa 2h30. O importante é a massa crescer, dobrar de tamanho. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in.
Aqui na minha massa eu cubro com plástico filme, mas você pode cobrir com um paninho de prato também, né, pra deixar ela crescer. Só que com plástico filme eu gosto de deixar ele bem seladinho, por quê? Porque depois ela vai crescer e vai soltar gás carbônico e aí ela vai, né, o fermento vai agir, vai soltar os peidinhos. E aí o gás carbônico, olha como fica, vira uma redoma de plástico filme. Eu adoro ver isso, na hora que eu furo, sobe um cheiro maravilhoso de pão de fermentação. Adoro. Então, gente, aqui, mas se você não tiver, faz com paninho, tá? E aí você escolhe a sua forma. Aqui eu tenho uma quadrada 20 por 20 ou uma retangular de mais ou menos 30 centímetros por 15, tá? Você unta com manteiga e farinha ou desmoldante, um pouquinho de farinha, tanto faz. Eu acabei nem usando essa aqui de alumínio, eu vou usar essa de vidro, tá? Que tem 30 por 15, mas aí você vê as forminhas na sua casa que se adequam melhor. E agora é hora de furar e eu vou grudar a minha cara nesse pão. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the country. Aqui eu coloquei um pouquinho de farinha, só pra não grudar na bancada, mas nem é preciso pôr tanto que eu coloquei, eu vou acabar tirando. Porque eu sempre confundo quando eu tô fazendo, depois que eu tô fazendo massa de pizza, alguma massa que eu tenho que abrir, e boto farinha demais, mas nem precisa colocar esse tanto de farinha, tá? Porque na verdade a gente vai fazer pãozinho. Então eu lembrei disso, desse detalhe, e acabei tirando a minha farinha pra lá, tá? Nem usei muito, eu só pra não grudar mesmo. E aí eu vou fazer uma bola grande com esse pãozinho que a gente fez super macio. Eu até vou jogar a farinha de volta ali no saco, hein, gente? Ó, pra não desperdiçar. Pra quem não sabe, eu uso a farinha Lunar Premium, mas você usa aí a melhor farinha que você tiver acesso. E agora, gente, depois que eu fiz essa bolotinha, eu vou partir essa bolota em meios. Primeiro eu vou partir no meio, depois no outro meio, no outro meio. Então, eu parto assim, umas 3 vezes ao meio, 4 vezes. E dá um monte de pãozinho. E você faz o pãozinho de acordo com o tamanho que você quer. Aqui, o meu, eu vou deixar a descrição de quantos renderam aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, você olha, tá? E cada pãozinho meu deu 60 gramas de pãozinho. Eu sou meio chata com isso, acabei medindo os pãezinhos, pesando os pãezinhos na balança. Se você não tiver uma balança, faz igual eu tô fazendo aqui. É só você ir dividindo nas metades, que ele vai ficar mais ou menos do mesmo tamanho todos os pãezinhos, tá? Eu tenho mania de falar pãozinhos, né, gente? Então, aqui é só dividir tudo assim, mas se você quiser ser ainda mais preciso, como eu fui, eu vou medir na balança, pesar, e o meu deu 60 gramas cada um, tá? E vou deixar a quantidade aqui embaixo pra vocês, e aqui eu tô ensinando como você vai bolear o seu pãozinho. Outra dica pra você é não colocar farinha na hora de bolear. Se você colocar farinha de trigo na hora de bolear, não vai ter aderência entre o pão e a sua bancada. Então, o pão vai ficar deslizando e não vai fazer o boleamento correto, tá bom? Então, é isso. Observa como eu faço o boleamento. E aí, você coloca o seu pãozinho na sua forma e você vai cobrir o seu pãozinho de novo e vai deixar ele descansar mais meia horinha antes de levar ao forno. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes
countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand? Então, depois que eu cobrir, vou deixar descansar mais meia horinha. Agora eu vou fazer o que eu vou colocar por cima. Você pode colocar ovo batido, mas aqui eu vou usar melado de cana. Você vai colocar assim, uma colher de sopa de melado de cana e uma colher de sopa de leite. Vai dar uma misturadinha, é isso que eu vou colocar em cima. Mas pode ser mel, pode ser o que você quiser, que tem essa textura parecida com mel, com syrup, maple syrup do Canadá, tá? O que você tiver aí. Se não, usa um ovo batido mesmo. Eu gosto desse adocicado que ele dá ao pãozinho, tá? O melado, o mel. Mas isso assim, sou eu. Se você não quiser com esse tom adocicado, pode colocar aí só um ovinho batido. E agora a gente vai levar para assar em forno pré-aquecido por 22, 23 minutinhos. Você fica de olho quando seu pãozinho estiver douradinho e lindo. É só comer essa maravilha. E toda validade, como você vai guardar, é só olhar aqui na descrição do vídeo. Não esquece de olhar a receita aqui embaixo, pegar para você, pegar também suas apostilas, ainda não estão atualizadas, mas pega as suas apostilas porque tem muita receita do canal lá. Tem até pãozinho lá também, então corre, pega aí e aproveita essa maravilha. Um beijão e até a próxima!